Nós estamos num dia muito especial, último culto de domingo à noite. Terça-feira as crianças vão sair agora, não é isso? De 3 a 8 anos. 8? 11? Eu nunca sei, gente. Porque eles mudam. Aí eu fico aqui malzão aí. As crianças saem lá, gente. Pronto. Um dia muito especial hoje. Último culto de domingo de 2024, um ano abençoado, um ano que Deus se manifestou de forma tremenda na vida de muitos aqui. E hoje pela manhã nós trouxemos uma reflexão onde pensamos sobre a importância da gratidão. Colocar diante de Deus um coração grato, numerar a bondade de Deus. Muito importante esse exercício sempre, todo momento, todos os dias. Mas chegado no final do ano é interessante a gente parar e pensar. Eu desafiei a turma aqui da manhã a fazer uma lista de 50 motivos de gratidão para trazer na terça-feira aqui, 10h30 da noite. Nós teremos o culto da virada, 10h30, onde vamos passar aquela oração tradicional aqui, meia-noite, todo mundo de joelho, pedindo a Deus um próximo ano abençoado, mas também agradecendo pelo ano que passou. E aí, desafiei, faça uma lista de 50 coisas. Facilmente você faz essa lista de hoje. A hora que você acordou, acordei, tomei café, vai dar muito mais do que 50. Mas bota ali as coisas que Deus fez na sua vida nesse ano de 24 e ore agradecendo a Deus. Foi esse exercício hoje pela manhã, esse desafio que eu trouxe pela manhã. E agora pela noite eu queria trazer um outro desafio, mas agora com a perspectiva do ano que vem. Pensamos no ano que passou, esse ano agora, está terminando agora, essa semana, mas vamos pensar agora no culto da noite, com a perspectiva do 2025, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, é um texto muito conhecido de todos nós. E queria, em nome de Jesus, já aqui na nossa introdução a esse texto, desafiar a você decorar esse texto, colocá-lo, quem sabe, na porta da tua geladeira, ou lá no teu guarda-roupa, enfim, botar ele num lugar de destaque, para que você possa pensar nesse texto, não somente no ano de 2025, mas por toda a sua vida, enquanto você estiver aqui na terra. É um texto lindo, que diz assim, Isaías capítulo 43, do verso 1 ao 7. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em seu resgate, ou em resgate por você, Etiópia e Seba, porque você fosse meu precioso. Desculpe, porque você foi meu. Visto que é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você e trarei a sua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul, não impeças de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Feche os seus olhos. Deus, que texto maravilhoso, ó Deus. Que promessa, que profecia, Deus. Tremendo, ó Deus. Para o ano, ó Deus, em que Isaías profetizou, 8 séculos antes de Cristo, mas também, ó Deus, para hoje, para o ano que vem, ó Deus, que a nossa igreja,
que o povo de Israel, que o teu povo, o povo santo, escolhido e amado pelo Senhor, ó Deus, viva, creia, coloque esse texto em prática, ó Deus, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que texto, meus irmãos? Um texto que por si só já fala, já traz a mensagem para a nossa vida. Pensar numa perspectiva, se os irmãos me permitem, fazer aqui uma aplicação de um texto profético que Isaías usou, falou para a nação de Judá, o rei do sul, na expectativa de que eles se convertesse. O livro de Isaías traz essa perspectiva, porque o povo de Israel, especificamente a nação de Judá, estava vivendo um dos melhores dias da sua existência financeiramente. E até mesmo em alguns momentos do governo em que Isaías esteve profetizando, momentos excelentes de governo. O povo estava bem financeiramente em algum momento em que Isaías profetizava. Aqui, a parte da profecia que Isaías traz, já é um segundo momento. A partir do capítulo 40, Isaías já está tentando resgatar esse povo que não ouviu a sua profecia e que foi parar no cativeiro. Melhor, usando uma expressão mais adequada, que iria parar no cativeiro. Ele estava profetizando e o povo falou assim, olha, se cuida, tome conta da sua vida, para de vacilar, não fique acreditando em dinheiro, em riqueza, em poder, porque isso está roubando de vocês a confiança de vocês no único Deus que salvou vocês, que criou vocês, que conduziu vocês. Então acorda, alerta, não demole, usando uma expressão da nossa juventude. Mas o povo não acreditou, ao ponto que diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio. E o que deu? Como diz a juventude, deu ruim. O povo não acordou, foi para o cativeiro. Lá nós conhecemos a história, porque você é um aluno da Escola Bíblica Dominical, você não falta, você lê a Bíblia, você estuda a revista da IBD, e você sabe o que aconteceu aqui com o povo de Judá. Lá, um pouquinho, na época de Isaías, ali, o povo do Reino Norte foi levado ao cativo ali, foi destruído praticamente, assim, boa parte do povo, pelos assírios, 722 a.C., porque também largaram o Senhor. E aqui o povo de Judá, o reino sul, estava sofrendo essas ameaças, porque Isaías estava falando, olha, cuidado, o povo lá do norte já quebrou a cara, ele já se arrebentou. Se a gente não acordar, vai parar nisso aí. E parou. O fato é que a história desenvolveu, e os desdobramentos da história, foi que o povo foi parar no cativeiro, em 3 etapas, mas o reino caiu definitivamente, Jerusalém foi destruído em 586 a.C. pelos babilônios. Você conhece a história. E aí, aqui, essa profecia é para esse povo que já está lá no cativeiro. Isaías profetiza mais de 100 anos antes. Você olha, se vocês não acordarem, vocês vão parar lá. Uma vez vocês parando lá, ele fala isso aqui. Quando vocês estiverem lá, acorda. Desperta, porque Deus ama vocês. É esse texto, é essa profecia, esse é o contexto da história. Um povo que é alertado, mas não acorda, vai para lá, e agora lá eles precisam olhar para esse texto para ter um recomeço. É aqui que eu quero. É aqui que Deus colocou no meu coração. Essa palavra, recomeço. Eu acho que parte da nossa crença, desculpe eu usar essa palavra não tão adequada, parte daquilo que nós acreditamos, precisa de um recomeço, precisa de uma volta, precisa voltar aos princípios da palavra. Parte daquilo que nós chamamos de religião do nosso tempo, está muito parecido com aquilo que Isaías vivia. As pessoas estão acreditando muito na política, alguns, outros estão acreditando no dinheiro, outros estão acreditando na sabedoria, no braço forte, seja lá o que for. E a nossa geração é fato, meus irmãos. Fato. A nossa geração tem se distanciado de Deus, cada vez mais. Vivemos num contexto aqui protegido
pelas nossas leis, de alguma forma, e nós temos uma certa liberdade de ir e vir aos cultos, mas se você for olhar de uma forma geral no mundo, nós temos grandes nações que estão regredindo, estão se afastando, e por que não dizer também no Brasil? Até um movimento religioso, evangélico no Brasil crescente, é bom isso, mas quando nós vamos ver, de certa forma, se vamos aprofundar um pouco mais, vamos chegar mais perto desse movimento, nós vamos ver que alguma coisa está não tão bíblica, vamos dizer assim. Então, a importância de olhar para esse texto e percebermos o que nós precisamos recomeçar em 2025. Porque, talvez, alguém aqui, ou alguns de nós, ou quem sabe, todos, estamos vivendo num cativeiro político, econômico, ideológico, e tantas outras coisas ruins, no nosso tempo. E pararmos e pensarmos que se nós estamos vivendo alguma coisa nociva à nossa fé, aquilo que Deus projetou para nós, há soluções aqui nesse texto que nós podemos tomar para sair desse cativeiro e começar um novo tempo, recomeçar em 2025. Esse texto vai nos trazer aqui algumas dicas. Vou falar aqui com vocês rapidamente, à luz de uma interpretação bíblica. Esse texto é um texto, por mais que seja um texto profético, dentro da interpretação de texto, esse texto é um texto profético. Ele está jogando para o futuro, aquilo que eu falei agora há pouco, mas ele trabalha essas profecias com um teor literário poético. Isaías, do capítulo 43, do 1 ao 7, é uma poesia. E para interpretar uma poesia, nós precisamos ter alguns cuidados, porque você não pode entrar numa poesia de forma literal. Usar aqui uma literalidade que é perigosa. O poeta, ele traz uma linguagem romântica, uma linguagem, por muitas vezes, até mesmo sentimental, para mostrar verdades eternas em que Deus quer ilustrar para mim, para a sua vida, e que pode servir. E, em nome de Jesus, que sirva, pelo menos para alguma área da sua vida em 2025, para que você possa recomeçar. Recomeçar, quem sabe, uma área da sua carreira. Quem sabe, os estudos, você precisa voltar, recomeçar os estudos. Quem sabe, o seu casamento precisa de um recomeço. Precisa dar um delete aí e você começar de novo, com essa mesma pessoa, é claro, mas de uma forma diferente. Quem sabe a sua fé precisa de um recomeço. E esse texto, Isaías está chamando esse povo para eles, ao saírem do cativeiro, terem um novo comportamento. Um comportamento que exalte, que glorifique o nome de Deus. Então vamos pensar aqui rapidamente, como é que nós podemos ter um recomeço adequado. Falamos hoje pela manhã de olharmos para o passado e agradecer, olharmos para o futuro e pensarmos como, diante de possíveis desafios que nós iremos encontrar em 2025. Primeira coisa, versículos 1 e 7. Como eu falei, é um texto poético, uma profecia com um texto poético. E aqui, Isaías trabalha com uma ferramenta da poesia chamada quiasmo. Quiasmo é uma ferramenta na poesia que ele vai trabalhando os extremos da poesia, vai caminhando em direção para os periféricos ali, e depois chega até o núcleo onde é a mensagem central. E eu vou caminhar com vocês aqui rapidamente nessa noite, de acordo com essa ferramenta que Isaías usou para escrever esse poema tão belíssimo. Então ele fala, vamos trabalhar aqui com os extremos, o versículo 1 e o versículo 7, ele vai trazer uma ideia parecida. Ele traz a ideia, eu vou ler aqui o texto que diz assim: agora assim diz o Senhor, que o criou Jacó e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo nome, você é meu. O versículo 7 diz: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, sim, aqueles que eu formei e fiz. Vocês veem que os extremos da poesia estão falando basicamente a mesma coisa. Desse Deus que nos chama a voltar, a confiar mais nele. Que coisa linda, gente. Que coisa interessante. Aqui está a raiz do problema de Israel. Aqui está a raiz do nosso problema.
Quando nós paramos de confiar verdadeiramente nesse Deus que nos criou, que nos formou, que nos redimiu, que nos chamou pelo nome e que fala: eu sou, você é meu. Paramos de confiar nesse Deus que está no comando, que é soberano, que toma conta da nossa história, que nos ama, nós começamos a declinar na nossa fé. Então, a primeira coisa que eu queria orientar para 2025, talvez você que está nos acompanhando em casa, pela internet, talvez alguma coisa, algum momento, alguma compra, alguma venda, alguma escolha, alguma decisão que você fez em 2024, faltou essa confiança nesse Deus que te criou, cara. Nós vivemos numa cultura, falei agora há pouco, péssima. Está cada vez mais o homem botando a força nos seus próprios braços. A ciência, desculpa, vou botar aqui entre aspas, é uma ciência aí que está querendo destronar Deus. O evolucionismo está dizendo que você veio de, sei lá, uma explosão cósmica. Está dizendo que você foi fruto de uma junção aí de átomos, e de uma ameba, sei lá, do macaco, sei lá o que os caras estão inventando aí. Tirando a soberania desse Deus que me criou. Você, o texto da Bíblia nos diz, você não é um fruto do acaso. Amém, irmãos? Olha a diferença de você entrar para o ano 2025 com a convicção de que você foi criado com um propósito, Deus te formou, Deus te chamou. E quando Deus chama pelo nome, querido, é intimidade. Quando Deus ele se propõe a fazer alguma coisa, o que Ele fez, está lá em Gênesis capítulo 1, 2, é bom. E viu Deus, o que Ele fez é bom. Olha a perspectiva, olhar para o texto, olhar para a minha vida, para a sua vida, para o seu casamento, para tudo aquilo que Deus tem para você, de que nós não estamos caminhando ao léu, não estamos aqui porque caímos de paraquedas, por conta de uma evolução, não, nada disso, cara. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos chamou. Ter essa convicção, talvez tenha sido esse o grande desafio e o grande erro do povo de Israel. E o grande erro da nossa geração. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloria, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que coisa linda, gente. Entrar em 2025, diante daquilo que Deus tem proposto para a sua vida, para a minha vida, para a nossa nação, confiando em Deus. O tema do nosso ano 2025 dessa igreja, fé, pela fé. Meus irmãos, nós estamos caminhando, e é fácil isso acontecer, o ser humano, ele vai se habituando às circunstâncias, às coisas, e em algum tempo, a gente acaba correndo um sério perigo de lidar com o sagrado, com o milagre, com o sobrenatural, com Deus, como algo do cotidiano, algo simples, algo comum, e não é. O fato de você estar aqui agora, neste lugar, numa casa de adoração, não é comum. E os milagres vão se repetindo na nossa vida, nós acordamos, a misericórdia do Senhor vem, Ele provê sobre nossa casa, e a gente vai vivendo e vai se habituando a essas coisas, e quando você não se percebe, Deus some. A sua gratidão, a sua dependência, a sua confiança nele vai minimizando cada vez mais, ao ponto que você acredita que aquilo que você é, aquilo que você tem, foi fruto dos seus esforços. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto, Deus mandando maná, Deus mandando água, Deus abrindo o mar, Deus fazendo a coluna de fogo para esquentar de noite, a nuvem para tirar do sol, o calor do sol, e o povo ali reclamando. Acostumaram com o milagre. Perderam essa dependência e a confiança em Deus. E Deus fala assim: olha, Israel, preste atenção, vocês estão no cativeiro, vocês vão sair do cativeiro, vocês vão lá para fora, vocês vão voltar para Jerusalém, mas bote isso na cabeça de vocês. Vocês, meus.
Aleluia. Que coisa linda. Então você vai para os desafios aí do ano que vem, nessa certeza de que nós temos um Deus, que Ele nos criou, Ele tem responsabilidade sobre nós. Não tenha medo. É uma palavra de encorajamento. A depender daquilo que você acredita e gosta, hoje a internet e os algoritmos têm nos direcionado para um determinado tipo de lado. Eu gosto disso e aí o algoritmo te manda um monte de informação sobre aquilo. E aí, se você não confia muito no governo, por exemplo, que está aí, você vai receber uma enxurrada de informações nocivas do que vai acontecer em 2025, e aí você fica preocupado. Desemprego, a recessão, a violência e tal, está aí. A mídia trabalha com isso. E se a gente não buscar a nossa confiança no Deus da palavra, no Deus que diz assim, diz o Senhor, que nós somos dele, nós corremos um sério risco de fracassarmos diante daquilo que tem pela frente. Segunda coisa que o texto nos mostra, versículos, outra extremidade, uma extremidade menor agora, o lado periférico, vai entre o versículo 2 e o versículo 5 e 6. O texto vai dizer, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão. Não tenha medo, versículo 5. Porque eu estarei com você. É o reforço de Deus mostrando, eu estou com você no meio da adversidade, fique tranquilo, trarei a sua descendência desde o oriente, a juntarei desde o ocidente, direi ao norte, entregue ao sul, não impeças de sair, tragam os meus filhos de longe, as minhas filhas, confiem da terra. Essa segunda característica que o texto vai nos mostrar, nessa poesia de Isaías, é para aquele povo que estava no cativeiro, ao sair do cativeiro, eles precisavam, além do encorajamento que ele acabou de receber agora, não tenham medo, porque eu estou com vocês, eu criei vocês, eu formei vocês, eu redimi vocês, eu chamei vocês pelo nome, vocês são meus. Ele falou assim, olha, agora, fiquem atentos, porque vocês vão passar por desafios. Ele não diz aqui, se passarem pelas águas, se passarem pelos fogos, ele não diz isso. Ele diz, quando vocês passarem. Meus irmãos, a vida é feita de enfrentamentos. 2025, certamente, vai apresentar na minha, na vida de vocês, dessa igreja, da nossa história do Brasil e do mundo, desafios. Nós costumamos dizer desse púlpito que a vida não é um morango, né? Não é, meus irmãos. Quando passarem pelas águas, o profeta aqui, muito provavelmente está fazendo um paralelismo com a história de Israel, quando eles passaram lá, por exemplo, atravessaram o Mar Vermelho, quando atravessaram o Rio Jordão, na saída do povo de Israel lá, que estava cativo do povo egípcio, está trazendo isso à memória. Olha, fique tranquilo, como vocês passaram pelas águas, vocês, quando enfrentarem os desafios pela frente, não que necessariamente nós vamos atravessar rios, nós vamos passar por problemas com água, não, é uma poesia, não é literal. Mas está mostrando que nós vamos enfrentar dificuldades ao ponto de que essas dificuldades podem nos levar a óbito se nós não confiarmos em Deus, se Deus não estiver conosco. Ao passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Olha que coisa maravilhosa. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Te lembra deles, Daniel. A confiança que nós temos em Deus para enfrentar os desafios em Deus, porque o texto fala, porque eu estarei com vocês. Enfrentar água, enfrentar fogo sem Deus. Pensando, enquanto meditava nesse texto, talvez, na minha percepção, viu, meus irmãos, sejam os piores tipos de morte, afogado ou queimado. Não quero não, me livre. Os irmãos, deve ser loucura, né? Não tem nem que pensar. É isso que o autor está trazendo aqui, cara. Fala assim, as piores mortes que vocês podem vir a passar, fica tranquilo, porque eu vou estar com vocês e não vai acontecer nada. Que garantia, que segurança que o texto nos dá
E aí o destaque que eu gostaria de trazer aqui para vocês, esse segundo destaque, é para você recomeçar alguma área da sua vida em 2025. Enfrente os desafios que virão, e certamente virão, confiando em Deus e buscando a certeza dessa segurança que a presença dEle nos dá. Irmãos, estar na presença de Deus, eu estarei com vocês. Buscar viver essa segurança. Agora há pouco eu estava fazendo uma leitura interessante na área psicológica. Os irmãos me permitem fazer aqui só abrir um parêntese, na área da psicologia. E o autor, ele dizia assim, como criar filhos? Duas perguntas para todos os pais deveriam fazer. Nós precisaríamos... Como você gostaria de criar o seu filho? O seu filho, você gostaria de criá-lo ele num ambiente seguro ou num ambiente forte? Você gostaria que seu filho fosse um filho decidido, um filho pronto para avançar, porque ele é forte? Ou um filho que ele tivesse toda a segurança possível que você poderia dar a ele? Segurança ou força? E aí é uma pergunta difícil, às vezes, até de responder, porque parece que, na maioria dos casos, esses dois conceitos, eles são excludentes. Que se você decide que o seu filho ele vai estar num ambiente muito seguro, corre o risco de criar um filho fraco. Você protege tanto, cerca tanto, que ele não enfrenta os desafios, certo? E o contrário também é verdadeiro. Se você quer criar um filho forte, você tem que botar ele na arena, tem que botar ele para brigar, tem que botar ele para a rua. Eu lembro meu pai, na minha infância, ele pegava eu e meu irmão e botava a gente para brigar em casa. É o estilo antigamente, né, meu irmão? Aí você precisa aprender a brigar aqui dentro para não apanhar lá fora. Aí eu apanhava dentro e fora, porque meu irmão era mais velho. Deus, ele tem esse poder de nos criar seguros e fortes, cara. Coisa linda. Está diante desses desafios, porque ele diz, olha, eu vou estar com vocês. Fica tranquilo, eu vou dar segurança a vocês. Mas vocês vão passar alguma hora por um fogo, por uma água. Uma hora, alguma coisa pode chegar na sua casa. Uma doença, sei lá, um acidente, um desemprego, um boleto mais alto que você possa suportar, né? Mas a diferença é que esse Deus está presente, nos dando segurança e forjando o nosso caráter. Que coisa linda. Você pode dizer amém, cara? Glória a Deus. Caminhando. E agora nós vamos chegar no núcleo da passagem. Olha, os versículos, ou versos, porque aqui é um poema, 3 e 4 é o núcleo. Eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso que diz o verso 3 e 4. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Olha a exaltação, a glorificação do nome de Deus na minha e na sua vida. Quem é Deus? A importância de termos uma teologia apurada. Quem nós servimos? Quem é o seu Deus no momento da luta? Olha, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia! Coisa maravilhosa! Olha, quando você estiver diante dos desafios, do fogo, da água, seja lá quem for, meu Deus, é o meu Salvador. Eu dei por você, resgate por você, Antíope, Seba, para que você fosse meu. Visto, gente, isso aqui é lindo. Para tudo. Para o tempo. Para de respirar. Olha, visto que você é precioso aos meus olhos. Coisa linda, cara.
Isso aqui que está falando para você não é tua esposa, não é teu filho, é Deus falando para o seu povo, o povo dele, escolhido, que ele formou, que ele criou, que ele remiu, que ele chamou pelo nome, que é dele. Ele falou assim, você é precioso, aleluia! Coisa de Deus, coisa linda, gente. Às vezes os batistas, a gente que é batista, a gente pode falar mal do batista, né? A gente pode falar mal do assembleiano, né? Mas batista a gente pode. O batista é todo assim, isso aí, o culto tem que ser para Jesus, né? Não pode exaltar o homem, né? A gente tem essa pegada, né, Maria? Legal, o culto é para Jesus mesmo, é cristocêntrico, não antropocêntrico, né? A gente não é o homem que está no centro, mas, gente, o texto diz que você é precioso. Glória a Deus, cara, coisa linda. Com uma cultura que está depreciando o homem, depreciando. Nós vivemos numa cultura que cada vez mais você precisa ficar cada vez mais feio, cara. Que coisa esquisita esse tempo. Os caras botam uns negócios no ouvido, assim, uma bola, já viu? Alargador, não tem ninguém com isso aqui não, né? Cara, já, a nossa orelha já não, a minha então, ela é grande. O cara bota uma bola aqui, cara. Você quer ficar mais feio do que você é, cara. Né? Aí faz uns desenhos no corpo. Não. A ideia é ficar mais feio. Se for, tá legal. Sabe? Aí eu lembrei uma vez, eu já contei isso aqui, repeti, uma jovem falou, pastor, o que você acha de fazer tatuagem? Eu falei, olha, tá ruim aí, não foi legal o que Deus fez, bota aí, dá uma melhorada aí. Ela, eu quero... Deixa eu beber água, esse assunto é polêmico, eu vou apanhar lá fora. Aí ela, eu queria fazer, eu falei, olha, já está decidido? Tá. Eu falei assim, então posso te dar uma sugestão? Pode. Faz um dragão. Ela, dragão, dragão, está na moda, dragão. Vem lá. A ideia é o seguinte, presta atenção, você que está em casa. Você vem com um dragão por aqui assim, e faz aquele do 3D bonitão mesmo, sabe? Aqui vem o rabo, tá, vem subindo, aqui o corpo do dragão, aqui o pescoço do dragão, quando chegar aqui tu para. Não precisa. Fica um lance de um 3D, sabe, Mário? Ela ficou me olhando assim. Mas a gente, olha, o que o texto fala, se você é precioso do jeito que você é, cara. A cultura nossa, ela vai tentar falar algumas coisas, faz isso, faz aquilo, é o gordo, é o magro, é o alto, é o baixo, é o preto, é o branco. A cultura vai trazer um monte de conceitos, e a gente fica preso naquilo que a mídia mostra, e a gente perdendo o valor que nós temos diante de Deus, e que nós somos preciosos, Pedro. Coisa linda, cara. E aqui não é palavra de coach, você é vencedor, não, tem aí uma galera aí. Não, é Bíblia falando aqui para você. Que você é precioso, cara. Por isso que a gente precisa ter um cuidado enorme quando a gente fala mal. Aqui não tem isso nessa igreja, né? Você falar mal do outro, né? Não pode fazer isso. Porque Deus está olhando para você e fala assim, não, ele é precioso. Olha, eu vou prosseguir. Visto que você é precioso aos meus olhos, digno de honra. Coisa linda, cara. Que coisa linda. E porque eu o amo. Eu vou encerrar aqui, gente. Bem, gente, vai entrar o ano de 2025, isso aqui na cabeça. Porque esse é o núcleo do texto, da poesia. Você é precioso, você é digno de honra. E Deus te ama. E o motivo é esse. Porque eu o amo. O amor de Deus na minha e na sua vida, cara. Vamos entrar em 2025, diante dessa cultura perversa que quer nos depreciar, que quer nos jogar para baixo, que quer roubar o nosso valor, quer dizer que você não presta, quer dizer que você... tantas coisas. A Bíblia nos chama de precioso. E, gente, voltando para o contexto do texto, os caras estavam no cativeiro. Pecadores, cara. Já parou para pensar nisso? Isso aqui é graça, cara. É graça no Antigo Testamento.
Não é porque é precioso, porque você é precioso, porque você é um pecador. Certo? Você está num cativeiro, não é porque você caiu de paraquedas lá, não. É porque você é ruim, igual eu. Sou ruim também. Mas aos olhos de Deus, e porque Ele nos ama, ao ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor tal que João 3,16 fala, é esse amor que Ele olha para você, para mim, pecador. Falar, você é digno de honra. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Entrar 2025 assim. Aleluia. É parar e debruçar nesse texto à noite, amanhã. Deus, eu não sou digno de honra, não, Deus. Eu acho que assim, acho que o Senhor errou. Isaías não estava legal nesse dia aqui. Dei homens por você, povos em troca da sua vida. Deus mudou a história. Deus tronou e destronou Deus por você. Tronou e destronou homem, reis, por você, por amor a você, porque você é precioso. Gente, coisa linda. Não deixa você viver nada menos do que isso aqui, não, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente apanha tanto, né, meus irmãos? A gente está numa cultura perversa, esquisita. E ter esse bálsamo de Deus, agora, o Espírito Santo trazer aí, Ele te criou, porque Ele te formou, e Ele te revelou, porque Ele tinha um propósito na sua vida. E tudo isso porque Ele te ama. É um amor incondicional. É algo que independe daquilo que você é. O texto, o livro de Isaías tem a tônica, a mensagem central. É Deus salva o pecador. Eu e você. Por quê? Porque Ele nos ama. Ponto. Ponto. O que estão falando de você para você? Ele orquestrou a história. Ele movimentou nações. Porque Ele te ama. Queria convidar a fechar os seus olhos. Eu queria ser um Isaías na sua vida agora. Profeta de Deus na sua vida. E declarar em nome de Jesus um 2025, o ano da sua vida, cara, onde as coisas vão acontecer tremendamente direcionada por Deus, um ano em que você vai confiar em Deus como nunca confiou, cara, e você vai ver o sobrenatural de Deus através da sua fé nele, em nome de Jesus. E você vai dar passos. Você vai comprar. Você vai vender. Você vai negociar. Você vai estar em lugares jamais sonhados na sua vida. Atravessar fronteiras. Aleluia. Cruzar oceanos. Pela fé em Deus. Você vai enfrentar problemas, águas, fogo, com uma sensibilidade e paz tão grande, porque a presença de Deus vai ser algo visível na sua vida em 2025. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque você é precioso para Ele, e porque você é digno de honra. Pai, é com esta fé, ó Deus, que nós queremos iniciar o próximo ano. Sabemos, ó Deus, das nossas limitações. Sabemos, ó Deus, o quanto falhamos, temos falhado.
Mas queremos, ó Pai, em nome de Jesus, caminhar pela fé em 2025. E os desafios que virão, Deus, eles virão para nos fortalecer, ó Deus, para servir de testemunho, ó Deus, para mostrar quem o Senhor é na nossa vida. Oh Deus, te louvamos, te engrandecemos pela tua soberania, mas também pela tua bondade. Nós te agradecemos no nome precioso daquele que nos remiu, Jesus Cristo. No nome dele que nós te agradecemos. Amém e amém.